primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Let's Talk, organizado pelo Inopol Academia de Empreendedorismo, nesta que será já a quarta edição deste ano de 2022. O Inopol é uma unidade orgânica do Instituto Politécnico de Coimbra, tem como missão promover uma cultura de inovação e de empreendedorismo. Ela, quando roubar de ti, desculpa. Eu pedia que desligassem os microfones, por favor, estamos a ouvir aqui algum ruído. Obrigado. Não. João, do seu lado, pode Sim, identificar o participante e cortar. Já coloquei. Estava a dizer, pronto, o Inopol tem como missão promover uma cultura de inovação e de empreendedorismo dentro da instituição. Por outro lado, também estimular a transferência e a valorização do conhecimento, que é algo que iremos falar aqui hoje, e apoiar também o desenvolvimento de competências transversais e de futuro que possam ajudar a potenciar a inserção profissional dos estudantes e dos diplomados do Politécnico. Por outro lado, atuamos também como uma incubadora de empresas e de projetos de vocação empresarial. Nesse âmbito, procuramos dar prioridade a empresas spin-off oriundas do Politécnico de Coimbra e também a empresas startup que tenham uma forte ligação ao meio académico, seja, portanto, através de estudantes, diplomados, docentes e investigadores, ou até por via de projetos de investigação e desenvolvimento em copromoção. Não obstante isto, o Inopol é uma estrutura que está aberta a qualquer promotor ou empreendedor que queira desenvolver um projeto inovador. Disponibilizamos, para além do espaço físico para a instalação, também um conjunto de serviços de logística, como o acesso a salas de reunião ou de formação, a gestão de correspondência, serviço de internet, todas essas dimensões. E complementamos também com um apoio técnico especializado em áreas mais ligadas à vertente do negócio, portanto, no desenvolvimento do plano de negócio, o apoio jurídico no processo de constituição da empresa, o apoio também nos processos de diagnóstico e de proteção da propriedade intelectual, a interação com centros de ID e laboratórios, mapeamento de oportunidades de financiamento, entre outras vertentes. Como Academia de Empreendedorismo, o Inopol procura promover um conjunto de ações de formação e de capacitação que são direcionadas não apenas para os empreendedores que estejam incubados no Inopol, mas para toda a comunidade do Politécnico de Coimbra e procurando também, naturalmente, envolver aqueles que são os agentes do ecossistema empreendedor da região. É nesse contexto que se insere este ciclo de webinars Let's Talk, uma iniciativa que tem periodicidade mensal, portanto, todas as segundas, terças-feiras de cada mês nós realizamos mais um webinar. O objetivo é sensibilizar a comunidade de empreendedores, estudantes, docentes e investigadores para os temas-chave do mundo do empreendedorismo e da inovação. No webinar de hoje temos connosco o João Simões. O João é fundador e CEO da C-Brain, uma empresa portuguesa com sede em Coimbra e que se tem dedicado a promover e gerir projetos de inovação com alto potencial científico e tecnológico, designadamente apoiando entidades públicas e privadas no diagnóstico, valorização e transferência de conhecimento para o mercado. Na sua atividade, a C-Brain tem vindo a posicionar-se como um agente potenciador e facilitador da inovação, que estimula a competitividade e o desenvolvimento das organizações nacionais e internacionais com quem trabalha, assim como dos ecossistemas em que estas se inserem, através de uma estratégia de promoção da cooperação contínua e transversal entre todos os stakeholders, desde logo instituições de ensino superior, centros de investigação, laboratórios de investigação e desenvolvimento e empresas de vários setores ou indústrias. Na sessão de hoje iremos falar precisamente sobre algumas destas questões, designadamente quais serão os desafios, as oportunidades e as dinâmicas próprias nestes processos de identificação interna de tecnologias com potencial comercial e, obviamente, também de que forma se poderá fazer a identificação de potenciais parceiros empresariais para promover assim a valorização desse conhecimento que é gerado no meio académico. Feitas estas apresentações e esta breve introdução, passaria então a palavra ao nosso orador de hoje, João Simões, a quem agradeço naturalmente esta disponibilidade mais uma vez e a prontidão com que aceitou o nosso convite, e que iremos agora então ouvir a sessão sobre estes temas que estive aqui a elencar.
João, quando quiser. Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao João e ao Inopol e na direção da sua estrutura, da pessoa da doutora Sara Proença, por este convite, que me muito estimo, até porque é efetivamente uma das instituições de ensino superior de Coimbra e que tem feito, obviamente, um trabalho meritório na valorização daquilo que é o potencial intrínseco do seu conhecimento, do seu acervo intelectual, centrado, obviamente, nos seus recursos. Depois desta introdução e tão bela explicação acerca do que é a C-Brain, nomeadamente, e o meu papel na C-Brain, penso que vou-me escusar a fazer qualquer outro contributo a esse ponto, está mais do que introduzido. Vou então já avançar para aquilo que será um conjunto de informação que eu penso ser bastante relevante para o contexto atual. Obviamente nós não temos à partida uma noção muito clara ou estritamente definida de quem é o público-alvo desta apresentação e por isso optamos por tocar num conjunto de tópicos que versam desde o modelo para a transferência de tecnologia e conhecimento, de modo geral, para o mercado, e depois então trabalhar aquilo que têm sido as principais limitações e que não são de hoje, e vou passar então depois a discorrer um bocadinho esse tópico. Se isto andar. Ok, muito bem. Então, vou abordar a questão do modelo de transferência de conhecimento, passando depois para aquilo que, na valorização de conhecimento, diz respeito às principais dificuldades, problemáticas, tensões existentes nos ecossistemas, para confrontar, ou melhor, na confrontação entre aquilo que é a divulgação científica, nomeadamente, ou a perseguição dos objetivos de expandir o conhecimento e realizar investigação livre versus a valorização do conhecimento e as suas limitações. Depois, dentro deste tópico, vamos abordar as duas questões muito centrais, que é a substituição versus a complementaridade, passando depois também a perceber um bocadinho sobre, afinal, onde é que está o valor económico e se este é efetivo. E por último vamos correr algumas variáveis de análise e estabelecer algumas conclusões. Tudo aquilo que eu estou a apresentar hoje é validado não só na minha própria experiência, mas na experiência que desenvolvi, não só na minha experiência que desenvolvi em Portugal e no ensino superior, mas também no estrangeiro, e com o apoio de alguns pares e mesmo artigos científicos já existe bastante conhecimento gerado em torno da valorização de conhecimento e deste terceiro pilar da missão do universitário e politécnico, do ensino superior. Percorrendo isto, o meu objetivo é essencialmente lançar aqui algumas ideias, mostrar algumas das principais evidências, das tendências essencialmente europeias, mas de alguma forma também mundiais, e depois trabalharmos um bocadinho a parte do Q&A, em que podemos debater mais o assunto. Isto é mais uma apresentação de introdução para depois podermos conversar a seguir. Então, este é o modelo de transferência de conhecimento para unidades dos sistemas científicos e tecnológicos, assim como eu e um conjunto de instituições nas quais trabalhei e trabalho vê, e que parte sempre do mesmo princípio. Portanto, temos uma comunicação de invenção, algo que resulta de um resultado de investigação proveniente de laboratórios do sistema científico e tecnológico, e no fim, então, no sistema oposto, temos o mercado. Esse é o objetivo. Pelo meio, onde é que está a valorização? Portanto, o Technology Brokerage, como é designado internacionalmente, isto obviamente surge nos anos 80 nos Estados Unidos, com a regulamentação de que, ou a legislação, permitindo as entidades públicas financiadas, aliás, por erário público, a fazerem valorização desse conhecimento gerado, e, portanto, o Technology Brokerage vai situar-se precisamente a fazer a ponte entre a comunicação da invenção, o disclosure, e o mercado.
As tarefas que vêm aqui pelo meio desta cadeia de valor, portanto, desde a avaliação da propriedade industrial ou intelectual, de um termo mais lato, e inovação tecnológica, passando pela proteção da propriedade, o fazer o seu marketing, o negociar com os parceiros, etc., fazem tudo parte ou estão a ser trabalhados sempre a par com uma análise profunda de mercado, nos quais tentamos naturalmente, enquanto profissionais, com o apoio naturalmente e sempre, isto é muito importante, dos investigadores que desenvolveram a invenção, designadamente naquilo que é a identificação das características-chave e diferenciadoras do seu produto ou tecnologia, da sua invenção, eventualmente. Vamos fazer então este percurso que depois eventualmente se converterá, ou sendo bem sucedido, numa de três possíveis outputs. Um licenciamento ou cedência da propriedade é uma spin-off, que tenha uma spin-off académica, portanto, no senso lato de spin-off, em que é uma empresa com objetivo de lucro, não é? Portanto, uma empresa que visa comercializar estes resultados, explorá-los, valorizá-los, certificá-los, etc., até a sua entrada em mercado. É tipicamente há uma estrutura que em Portugal não é comum, até por uma questão de legislação, mas que não é necessariamente impeditivo, que haja a participação na estrutura acionista das entidades das quais provém a propriedade industrial. Temos um outro modelo que é o estrito licenciamento a uma entidade não relacionada com, neste caso, o Politécnico ou qualquer entidade do sistema científico e tecnológico, ou uma transferência total da propriedade industrial, que inclusive pode ser feita numa lógica de partilha de resultados de investigação, ou admitindo que a invenção, como foi comunicada, ainda não é um produto vendável, chamemos-lhe assim, e então é desenvolvido mais trabalho de investigação e o resultado, até chegar ao mercado, ainda vai passar por um ciclo de valorização ao desenvolvimento e que eventualmente já estará regulado através de uma transferência de propriedade. Concluído esta etapa, estamos no mercado e, a partir daqui, a lógica dita que se chegou a este ponto é porque é vendável. Isto é apenas uma introdução para nos posicionarmos na temática. Claro que isto tem muito a dizer, que todos estes pontos teriam aqui vários let's talk a falar de cada um destes. Só o da negociação, para mim, é um dos mais interessantes que se pode existir, porque isto, o próprio conflito mundial que estamos a viver com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia explica logo que as regras da negociação basicamente não existem, é o que se conseguir fazer dela, e portanto aqui está um tópico muito complexo, assim como todos os outros. Então vamos avançar para a questão da substituição versus complementaridades, estas duas teses, em que basicamente se traduzem as principais preocupações da comunidade científica e que, ao fim e ao cabo, condicionam a adoção e a eficiência dos processos de valorização nas entidades do sistema científico e tecnológico. Dito isto, politécnicos, universidades e mesmo outros laboratórios, ainda que privados, sem fins lucrativos, que se dedicam à investigação, como temos vários casos dos ecossistemas, aqui mesmo da própria região de Coimbra. Portanto, algumas das preocupações versam essencialmente por estes três pontos. A qualidade da investigação realizada, portanto, existe uma séria preocupação da comunidade que a sua investigação fique comprometida na medida em que está a ser de alguma forma condicionada no seu objeto, no seu percurso e de alguma forma também por aquilo que é a pressão para gerar resultado. Os efeitos de curto versus longo prazo na orientação da investigação, portanto, os processos de investigação, como seguramente todos sabem,
são tipicamente processos longos, ou pelo menos tendencialmente longos, em que nós temos que, à partida, estabelecer linhas de investigação, ir percorrendo e, à medida que elas forem validando ou invalidando de alguma forma, validando pela positiva ou pela negativa da persecução da linha, tem que se reorientar. Sendo que na colaboração com a indústria, o efeito obviamente, há uma pressão de curto prazo e em que há uma tentativa de criar resultados parcelares, valorizáveis, ao invés de deixar a natureza da investigação ditar então esse caminho. Obviamente, o último ponto é o acesso livre ao conhecimento, ou seja, temos aqui obviamente um conjunto de aspectos em relação a isso, e eu vou discorrer também um bocadinho sobre estes pontos mais a seguir, ou com mais detalhe, aliás, mas essencialmente dita a questão da liberdade para publicar, sendo certo que, nomeadamente em Portugal e mesmo em outras partes e outros sistemas no mundo inteiro, a publicação e o peer review é a principal ferramenta de reconhecimento científico no mundo académico e, por conseguinte, também, ao fim e ao cabo, estamos a falar acesso ao livre conhecimento, a liberdade de divulgar, de publicar, também conhecido por progressão de carreira a certas etapas da vida destes investigadores e destes profissionais. Se observarmos a tese da substituição, estas limitações, como eu estava a descrever, têm tipicamente três domínios. Portanto, o da eficiência. Os investigadores tipicamente reclamam muito, os defensores da missão universitária estar centrada, universitária da investigação científica está essencialmente centrada na produção de conhecimento para a humanidade, que não é suposto ter restrições, amarras ou um objetivo comercial. E tipicamente observa-se que justificações que circundam muito em torno da reduzida disponibilidade dos investigadores para se envolverem em atividades de proteção ou de empreendedorismo, que são tipicamente os canais, como vimos até no modelo anterior, para conseguir que haja uma efetiva valorização. Obviamente o patentear limita ou restringe, pelo menos temporariamente, o acesso à divulgação, o empreendedorismo é uma das vias através da criação de spin-off, etc, etc, e portanto existe esta condição de eficiência que é identificada pelos defensores da tese de substituição. Depois, obviamente, o enviesamento da investigação, ou seja, em que estamos a privilegiar, quando estamos a trabalhar com a indústria, os resultados incrementais de curto prazo, vezes aqueles resultados mais fundamentais que são, portanto, fruto de uma investigação livre, livre de seguir o caminho que no momento a experiência, o teste... Perdão, o teste e as próprias condições nos determinam como sendo os mais orientados e não necessariamente aquilo que está efetivamente no plano de trabalhos que é suposto alcançarmos quando estamos a trabalhar com uma perspectiva de valorização. O outro domínio é então o da acessibilidade, que é o determinado ou efeito limitador e até perverso dos ativos intelectuais protegidos por patente ou segredo industrial. Obviamente o segredo industrial acaba ainda por ser aquele que mais prejudica efetivamente a divulgação científica, pois acaba por... A lógica há aqui um produto, mas não se sabe como é que funciona, há uma caixa negra e, portanto, dificilmente outros cientistas poderão ter acesso a esse conhecimento para poder evoluir sobre ele, melhorando a sua investigação ou incrementando esse conhecimento sobre esse aspecto gerador desse segredo. Obviamente, a obrigação de confidencialidade, que está sempre associada a projetos de investigação com a indústria e da valorização, naturalmente. Isto, por sua vez, limita a persecução livre de objetivos de investigação conexos àqueles que foram, por exemplo,
objetivos que estiveram na base de um projeto de colaboração industrial. E depois temos o ethos, que é o efeito da contaminação dos investigadores por estritas motivações comerciais de lucro, ou seja, o ficar cego com o dinheiro, que efetivamente existe. Curiosamente, este é uma ferramenta muito útil para convencer alguns investigadores a aderir pela valorização. Não necessariamente na perspectiva negativa da contaminação e da motivação do lucro, mas da geração de recursos para se poderem autonomizar das estruturas de financiamento tradicionais, típicas e que são altamente limitantes. Peço desculpa. Ok. Em contraponto, lá está, a tese da complementaridade, quando argumenta que, no ponto de vista da eficiência, o desenvolvimento da investigação, o que tem vindo a gerar é, na verdade, um alargamento dos horizontes e a identificação de novos problemas, algo que muitas vezes a comunidade, e eu posso assumir também, eu próprio, também investigador, me vejo por vezes ausente de problemas para resolver. Em certa medida, na minha área de investigação, digo que outro problema é que eu vou resolver hoje. E, tipicamente o que eu faço é abordar a indústria e dizer, digam-me um problema que tenham e eu tentarei resolvê-lo, e assim comprova-se que a eficiência acaba por não estar, afinal, não ser efetivamente algo que está a ser comprometido, mas pelo contrário, está a ser estimulado ao surgimento de novas oportunidades, linhas de investigação, levantamento de recursos, etc. Por aí podemos assegurar que efetivamente a eficiência não está comprometida. Na componente da acessibilidade, obviamente é escusado tentar argumentar que a valorização, a lógica de termos que manter reserva da informação até, pelo menos, ao limite da sua proteção ou do registro de prioridade, ou se limitados que estejamos num contrato com uma empresa ao segredo e à total confidencialidade, será, portanto, inevitável assumir que realmente não há contorno à questão da acessibilidade. No entanto, diga-se de passagem, isto foi algo que me debati bastante nos primeiros anos em que trabalhei nisto em Portugal, e portanto 2006, 2003, 2004, 2006, 2007 foram os períodos de intensa pressão para arrancar com isso, designadamente em Coimbra. Verificámos que a questão teria que se passar por um enquadramento legal altamente sofisticado que permitisse, de alguma forma, bloquear a indústria bloqueá-los a eles, nos limitar a nós de fazer a nossa investigação de forma livre, de nos relacionarmos com quem bem entendêssemos, ainda que com um potencial contágio e conflito de interesses. O que eu quero dizer com isto? Trabalhar com duas empresas competidoras centradas no mesmo laboratório. É muito difícil, é quase impossível de o fazer sem que haja grandes problemas, ou que pelo menos uma das partes se recusa a fazê-lo, mas existem mecanismos de contratos que nos permitem efetivamente controlar, garantir a publicação dentro de determinados limites, garantir a prossecução do trabalho e garantir o desenvolvimento de investigação futura ou derivada, sem termos necessariamente que estar reféns dos ativos, desses mesmos ativos ficarem comprometidos com essa entidade anterior. Os americanos, já agora passo aqui faço aqui um parênteses, os americanos são muito peritos nisto, em que se usarmos um laboratório deles para fazer uns ensaios acerca de uma tese que é nossa, apenas vamos lá fazer, há ali uma assinatura de um termo de responsabilidade que inclui não só o facto de se partirmos alguma coisa, se nos magoarmos a responsabilidade é nossa, etc, etc, mas também tudo o que for feito com base naqueles resultados é deles.
Isto foi algo que, até se ter muito cuidado na leitura dos contratos, era muito difícil. Atenção, à semelhança das patentes, estes contratos na valorização de conhecimento são ferramentas comerciais. Não são outra coisa que não isso. Em relação ao ethos, portanto, a imposição de uma disciplina bastante firme de conflito de interesses, em que está tudo muito às claras, quem é que trabalha com quem, a fazer o quê, e de que forma é que é feito, claramente controla, e à semelhança de como eu descrevo aqui, tudo aquilo que é descrito para a área médica, que portanto, estamos a falar do expoente máximo daquilo que diz respeito ao conflito de interesses, and you shall not harm principle, e todas essas situações. Portanto, o risco está claramente mitigado, não desaparece, como é óbvio, assim como todos os outros também não vão desaparecer as outras questões, assim as pessoas que estejam envolvidas não se predisponham a realmente controlar estes problemas. E, portanto, o resultado é, efetivamente, um saldo positivo. Portanto, a complementaridade da valorização do conhecimento à prática da investigação científica é uma evidência de que a qualidade da investigação não só beneficia, como potencia toda a atividade em resultado de termos uma valorização de conhecimento ativa e consequente. Mas então, eu levanto então a questão, e qual é o valor efetivo da atividade? E é algo que tem vindo, após alguma experiência já, designadamente em Portugal, de gabinetes de transferência de tecnologia, designadamente em sistemas e ambientes do ensino superior, afinal isto gera alguma coisa. Andamos aqui a investir em técnicos, em formações, afins, afinal as entidades do sistema científico e tecnológico conseguem gerar, retirar valor eu diria que algumas casas, mas pelo menos no total, já vai em vários milhões só em registros e consultores e traduções técnicas. Só nessa componente já vamos em muito dinheiro gasto e, afinal de contas, há valorização, não há valorização. Isso não há porquê. Eu não vou discorrer demasiado sobre estes pontos, mais uma vez ficávamos aqui até muito tarde, mas podemos debatê-los um bocadinho mais em detalhe no Q&A, mas efetivamente aquilo que nós podemos dizer desde logo é que o valor económico que é que se consegue gerar por transferência, por valorização de conhecimento, quando o conhecimento é gerado nas empresas ou nas universidades e politécnicos, é incomparavelmente diferente. Ou seja, as empresas conseguem efetivamente valorizar a mesma invenção. Estamos a falar, não será sempre a mesma, porque a invenção é única, mas estamos a falar de invenções comparáveis. Vamos dizer que é em tudo semelhante, no setor, no tipo de tecnologia que está a ser desenvolvida, etc. Portanto, alcançando resultados muito semelhantes, as empresas a fazerem a valorização conseguem múltiplos de valorização económica da exploração dessa invenção em relação às entidades do sistema científico e tecnológico. A razão é óbvia, eles têm muito mais comprometido e a pressão de recuperar o investimento que fizeram nesse desenvolvimento dessa investigação e desse desenvolvimento, e portanto a motivação é outra. Potencialmente empregos estão na linha se efetivamente aquilo não é valorizável e, portanto, há sempre há que não descurar essa componente. De resto, as empresas têm naturalmente, estamos a falar de valorização comercial, estamos a falar de relações comerciais e naturalmente as empresas têm canais estabelecidos, têm conhecimento, têm um conjunto de ferramentas que lhes torna mais acessível o mercado para introduzir a sua inovação, a sua invenção. Obviamente, e eu não sei em que medida é que isto é ou não uma novidade, a investigação em ativos científicos de qualidade não é condição suficiente para uma valorização de sucesso.
Nós temos imensos casos, se olharmos estritamente para Coimbra, temos seguramente uma dezena de casos, que inclusive foram voluptuosamente investidos, ok? Isto porque realmente tem a ver com um conteúdo de atração da própria tecnologia. Estamos a falar de tecnologias associadas à terapia de cancro, com resultados promissores, ensaios pré-clínicos absolutamente favoráveis, e, no entanto, estes processos que, para além do custo da valorização de conhecimento dentro das instituições, a sua valorização já numa fase spin-off, etc., gerou uma despesa na casa de vários milhões e, no entanto, o valor económico gerado para a instituição não foi reduzido. E o porquê que isto acontece? É muito simples perceber. Estamos a falar de ativos que têm um longo processo de valorização, a uma grande despesa a realizar e, no final, se não alcançar o mercado, os royalties, aquele retorno daquele investimento não chega nunca à concretização. Não são os contratos que estão mal feitos, não são o processo de valorização que não foi alcançado, foi a incapacidade do mercado, na fase de mercado, de conseguir alcançar o sucesso. Creio que perdemos aqui o João momentaneamente. De qualquer modo, pronto, vamos dar aqui um tempo para ver se consegue. Ok, há aqui um problema qualquer com... Peço desculpa, alguém pode dar sinal de vida só para perceber se está a funcionar? Ok, estou a ver aqui uns... Muito obrigado. Peço desculpa, João, eu aqui saí momentaneamente por alguma razão, mas já retomei. Tudo bem, não sei pronto. se houve aqui alguma questão mais técnica, entretanto, se está tudo a funcionar bem. Parece que aqui está, parece que foi mesmo só da sua conta. Ok, então não sei bem o que será passado, mas podemos seguir, então, pedindo desculpa. Ok. Pronto, estava então a falar da ausência de recursos, da dotação de recursos a estes mecanismos de apoio à valorização, que obviamente limitam a continuidade da persecução dos processos, que são longos, e depois, ao fim e ao cabo, andamos aqui 5, 6, 7 anos e não é ainda assim suficiente, nomeadamente se estivermos a falar em áreas da saúde, por exemplo, ciências da vida. É extremamente reduzido o prazo a 6, 7 anos para se poder efetivamente converter em valor económico o resultado de uma investigação desta área. Só para terem uma noção, isto são os resultados, já vem um bocadinho de trás e espelha um cenário muito interessante, que é o da Itália. Okay? A Itália há algumas condições, ao fim e ao cabo tem uma economia que é considerada forte e fraca, dependendo da perspectiva, tem uma distribuição do ecossistema de ensino superior de alguma forma semelhante ao nosso, com um mais forte posicionamento das escolas politécnicas, diria eu, ainda assim com uma separação muito clara entre aquilo que é o ensino politécnico do ensino universitário, na sua... aliás, como nós também temos, claro, mas eles ali ainda são um bocadinho mais distintivos e fazem disso, como o Politécnico de Milão, o Politécnico de Turim, etc., que são verdadeiras máquinas de formar engenheiros para a indústria, e são aqueles que tipicamente são mais procurados e que são mais bem pagos do que os outros. Portanto, aqui é muito interessante verificar que o retorno de patentes, portanto, estamos a falar de royalties, vendas, etc., são múltiplos fatores acima daquilo que nós conseguimos retirar das spin-offs. E estas spin-offs
várias delas têm tomada de participação pelas instituições. Ou seja, estas spin-offs são verdadeiras spin-offs, na acessão da palavra, em que as instituições que estão na origem do conhecimento participam no capital destas sociedades e, por conseguinte, quando há um evento de exit ou de uma ronda de investimento em que eles podem sair, há um pagamento. Claramente nos Estados Unidos esta tendência inverte um bocadinho, é muito interessante perceber, em que eles tiram muito mais dinheiro da venda, porque estamos a falar entre operações públicas, de ofertas públicas e coisas assim, em que depois obviamente os valores multiplicam para coisas apenas comparáveis à verdadeira dimensão do mercado norte-americano. Pronto, e isto é muito interessante porque, curiosamente, em Portugal nós temos muita dificuldade de explorar patente e temos ainda, diria, que também pouco tempo com patentes para tentar gerar royalty. E a maior parte delas estão colocadas a favor de spin-offs que não são verdadeiras spin-offs na lógica da valorização para as universidades, ou seja, as universidades e os politécnicos não tomam participação nessas empresas. Algumas delas valorizam imenso e é preciso relembrar que as primeiras patentes tipicamente não são as patentes que vão gerar o produto. Essas são aquelas que metem o pé na porta, depois as empresas e as spin-offs vão trabalhar conhecimento mais ajustado à realidade daquilo que o mercado pretende, então geram novas patentes que já não têm nada a ver com as instituições de origem e tipicamente não oferecem retroatividade de royalty às instituições e, portanto, fica tudo nas empresas. É algo que se pode controlar por contrato, mas não há abertura para isso, pelo menos tanto quanto é a minha experiência. Pronto, nas variáveis de análise, nós podemos, isto para saber se isto não dá dinheiro, porquê? Podemos falar das questões de financiamento da área de conhecimento a que estamos sobre a área de conhecimento que estamos a referir, o próprio contexto regional, o tipo de instituição e a lógica da existência e do grau de intervenção da própria unidade de transferência de tecnologia. Portanto, isto só para correr, grosso modo, temos os orçamentos das origens dos financiamentos, temos os orçamentos das instituições, em Portugal é residual, essencialmente para manter os salários de docentes pagos, pouco mais, pelo menos para áreas de conhecimento e de investigação que obrigam a outro tipo de investimento, não é destes fundos que vai sair a investigação, muito menos para valorização. Temos, obviamente, o financiamento competitivo, FCT, financiamento de programas europeus, portanto, todos eles altamente competitivos, não só a nível nacional, como a nível europeu, com algumas restrições, limitações na própria gestão dos fundos, a questão da valorização e a própria exploração dos resultados de investigação. E depois temos os contratos de investigação, prestação de serviços especializados e projetos em copromoção, ainda que com incentivos também públicos, mas que são contratos à medida que, sendo desenhados especificamente para cumprir uma determinada tarefa, portanto, a probabilidade de sucesso é elevada, portanto, e bem como a sua aplicação e gestão de fundos também é muito mais livre. O que é que acontece? Perante o investigador, quando olha para a questão do financiamento, percebe que o financiamento competitivo e os contratos de investigação, e toda a gente que alguma vez fez uma candidatura à FCT sabe, é extremamente consumidora de tempo, não há garantia de sucesso, não há garantia sequer de confidencialidade, ninguém sabe quem é que está a ler aquilo, tipicamente são colegas que conhecem sobre o assunto e inclusive existe o medo da indústria, sobretudo estrangeira, e não compreendem muito bem esta lógica de estarmos a colocar projetos de investigação a fundos públicos que são avaliados por pares que eventualmente podem pegar naquelas ideias e desenvolver à parte sem qualquer restrição. Este tipo de financiamento, além das questões de confidencialidade e conflito de interesses, são fontes que têm que ser garantidamente complementares entre si. E estou a falar nos contratos de investigação, contratos diretamente estabelecidos entre
as entidades de ensino do sistema científico e tecnológico e as empresas, designadamente. Portanto, isto permite-nos e dá-nos liberdade a utilizar este tipo de fundos para a aquisição de equipamentos, portanto, aumentar o parque imobilizado, começar a ter mais equipamentos, por exemplo, para análises ou coisas que sejam efetivamente necessárias e que tipicamente ou antes desta aquisição têm que ser feitas por contrato a outras instituições com mais poderio, aquisição de materiais consumíveis, serviços especializados, natureza técnica, contratação de recursos humanos, serviços de consultoria e mesmo fundos para a persecução da proteção da propriedade industrial. O que nós tentamos fazer na valorização de conhecimento não é exclusivamente olhar para os resultados e tentar patenteá-los e tentar, ao fim e ao cabo, e perdoem-me a expressão, mastigar o resultado de investigação para que ele se enquadre num produto que venha a ser vendável. Nós tentamos também fazer o inverso, que é, vamos tentar perceber as necessidades do mercado, sondá-lo e tentar casar essas necessidades com as competências e conhecimento específico e altamente especializado que existem nas instituições e na pessoa dos investigadores. E, portanto, partindo daí, esses fundos que são gerados por essa via são livres. E, portanto, podem ser depois utilizados pelos investigadores para, nomeadamente, contratar mais pessoas. E contratar mais pessoas para poderem designadamente produzir novas candidaturas, novos projetos, libertando o investigador mais sénior para, efetivamente, o pensamento científico e não para as tarefas administrativas. Portanto, o maior volume de financiamento está mais do que evidenciado e há uma série de dados que depois podemos falar sobre isso, que o maior volume de financiamento produz um aumento do volume de produção científica, assim como da produtividade dessa ação. Da área de conhecimento e a especialização técnica, portanto, aqui acho que também não é novidade nenhuma, quanto maior for a especialização de uma dada escola, não tem que ser uma instituição por um todo, mas por acaso estou aqui a ver um logotipo da Escola Superior Agrária, portanto é uma escola que se conhece bem e está bem balizada qual é a sua área de intervenção, desde o produto agrícola, pecuária, engenharia alimentar, segurança alimentar, etc. Está bem balizado. Quanto mais especializado, maior será o potencial de valorização. Há quem possa assumir, vamos aqui apenas fazer uma comparação, só porque a Universidade de Coimbra tem mais poderio que o IPC para valorizar. Não necessariamente. Eu até diria que o Politécnico tem maior capacidade de atrair relação com a indústria do que necessariamente a universidade, porque tem um nível de conhecimento mais próximo da aplicação do que terá uma universidade, que será uma lógica mais fundamental. A engenharia e a medicina e tudo aquilo que tem a ver com as ciências, a tecnologia, as engenharias, etc., têm por natureza, digamos, daquilo que é a valorização e a própria proteção, uma maior capacidade de ser valorizadas, porque podem ser efetivamente protegidas e têm efetivamente aplicação industrial. Portanto, naquilo que diz respeito à especialização técnica, a engenharia tem historicamente um grande histórico de parcerias industriais. As ciências da vida, por exemplo, têm uma maior prevalência de comercialização de resultados. Ou seja, é mais fácil estabelecer parcerias com a indústria para transferir produtos ou inovações na área de engenharia e é mais fácil comercializar resultados na área das ciências da vida. Lá está, uma coisa tem tempos diferentes de valorização. Eu vou saltar um bocadinho isto. Eu acho que isto é perfeitamente conhecido e a diferença entre as públicas e as privadas, mas aquilo que eu apenas queria dizer naquilo que diz respeito ao fator do tipo de instituição e para concluir a lógica da diferença entre as duas, há aqui uma questão que coloca nos dois campos do espectro, a orientação estratégica e o resultado operacional daquilo que diz respeito às instituições. E, portanto, temos as instituições públicas de caráter generalista que tipicamente colaboram mais e têm um papel determinante no desenvolvimento da economia local.
criação de spin-offs, startups, que é o que nós mais temos, não é tanto spin-offs, mas é mais startups, e depois temos as estruturas de apoio em torno disto tudo, como as incubadoras, os centros de ciência, os parques industriais, etc. Depois temos as instituições privadas, que, contrariamente àquilo que se podia imaginar, uma vez que são privadas e têm que se financiar diariamente para poder subsistir, não dependem ou melhor, não têm fundos públicos para as manter, seria de pensar que iriam tentar valorizar o seu conhecimento gerado, por forma a gerar fontes de receita capazes de os suster. No entanto, eles fazem exatamente o inverso e focam-se nas áreas que efetivamente têm a ver com o ensino e menos com a investigação e, portanto, escolas de direito, algumas de medicina e muitos business school, porque lá está, conseguem com isto não só ligar-se a estes setores do mercado, mas também gerar muito retorno com a docência. Por último, a relevância das unidades de transferência. Portanto, efetivamente, os gabinetes de transferência, portanto, os Technology Transfer Offices, são entidades ou são estruturas dentro das instituições de ensino científico e tecnológico que, apesar de terem um papel que se traduz com um saldo positivo da sua atividade no apoio à valorização, é essencialmente, e contra mim parece que estou a falar, enquanto gestor de transferência de tecnologia, assume um papel secundário quando comparado à importância de orientação estratégica. O que é que eu quero dizer com isto? A transferência de tecnologia tem que começar no investigador. Por mais especializado que seja um técnico de transferência de tecnologia, vai muito estar dependente da sua própria capacidade de compreender uma dada área de conhecimento, de compreender a inovação e a invenção, e à semelhança de um doutoramento, ninguém sabe mais acerca da matéria que um doutorando está a trabalhar, ou ninguém deveria saber mais, do que o próprio doutorando. Isto, obviamente, no dia da sua defesa, os outros vão avaliar o perfil, mas quem sabe mais sobre aquilo deveria ser o doutorando. E, portanto, torna-se extremamente difícil conseguir que um técnico consiga captar isso e consiga valorizar um ativo tão bem quanto o próprio criador do mesmo. Quem fala no momento do disclosure fala no momento da valorização subsequente que surge. A ciência não para e carece sempre de melhoria, de incremento, valorização, verificação, validação e, portanto, é muito importante que exista esta orientação estratégica. Dito isto, porque é que os técnicos de transferência de tecnologia e os gabinetes de transferência de tecnologia são essenciais neste contexto? Precisamente por tudo aquilo que eu disse antes. Há sempre esta tensão latente entre dedicação à investigação, dedicação à valorização, e de forma a que este binómio seja gerido e, ao fim e ao cabo, mitigada alguma desta necessidade que possa existir de tempo, de recursos, de conhecimento, de disponibilidade para se dedicar a outra temática que não exclusivamente a ciência, e aí é onde entra o Gabinete de Transferência de Tecnologia para suprir parte desse caminho. Frequentemente, e tenho vários exemplos disto ao longo da minha carreira, investigadores que fazem o disclosure porque sim, querem testar para ver, e depois a certo ponto o envolvimento é tal que assumem, não necessariamente uma spin-off, mas assumem a lógica toda de relação da valorização com muito mais capacidade e competência do que os técnicos alguma vez poderiam assumir. Pronto, e é isto que eu queria falar, e acho que até já me estendi um bocadinho demais, mas era essencial. Muito obrigado pela atenção e estarei naturalmente disponível para qualquer questão que tenham. Obrigado, João, por esta apresentação. Acho que foi muito
muito eficaz no processo também de tornar relativamente sucinto uma área que tem muitas nuances e quem trabalha nela também tem essa consciência. Apesar de já estarmos aqui um bocadinho em cima da hora, obviamente faz todo o sentido abrirmos ainda aqui algum espaço para a discussão e para que as pessoas da audiência possam também colocar questões se assim entenderem. Eu sei que temos aqui também pessoas, o público é muito diverso, temos alguns docentes do Politécnico, de outras instituições, técnicos também que trabalham aqui esta área, portanto acho que pode gerar aqui alguma discussão interessante e portanto apelava às vossas questões quando o entenderem. Se não há questões, eu posso arrancar. Olá, João, obrigada pela disponibilidade, boa tarde a todos. A minha questão é no sentido de acordo com aquilo que é a sua experiência nesta área da valorização do conhecimento e da transferência de tecnologia, que trabalho, porque certamente também sabe que os politécnicos, desse ponto de vista, estão ainda num estádio de desenvolvimento um bocadinho diferente em termos de estruturas face àquilo que é a dimensão de algumas outras instituições de ensino superior. Que estratégias devemos utilizar para, sobretudo, sensibilizar os nossos investigadores para a importância da valorização? Porque a nossa principal barreira neste momento são os investigadores. Eles não estão devidamente sensibilizados e não encaram a valorização como algo prioritário. O que fazer para mudar este paradigma? Muito obrigado pela pergunta. Essa é efetivamente, eu não diria que seria a pedra de toque, mas é quase para aquilo que é o contexto atual da transferência de tecnologia e, como diz nos politécnicos, pese embora existam algumas honrosas exceções, mas lá está, aquelas que existem estão muito não é condicionadas de alguma forma, mas o seu sucesso está condicionado, e sem dúvida, à existência de um ecossistema local, regional, portanto, ali mesmo ao lado da sua área de intervenção física, em que a indústria e eles operam muito próximos, e isso é útil. Eu recordo-me desde logo do Politécnico de Leiria. Portanto, ali a ligação muito forte a uma Marinha Grande e ao resto do tecido empresarial e industrial da região de Leiria favorece o estabelecimento de um conjunto de parcerias que, aliás, sem tirar mérito aos técnicos e aos colegas do Politécnico de Leiria, ao fim e ao cabo já existiam previamente à introdução de uma lógica de um gabinete de valorização ao outro. A mesma coisa existe com designadamente o Politécnico aqui em Coimbra. Também existem muitas parcerias. Eventualmente correm demasiado bem para eles quererem a intervenção de terceiros. O que é bom, mas foge um bocadinho à malha e àquilo que é o objetivo. Então, retomando o ponto, o que fazer para os motivar? Há aqui, primeiro que tudo, é esclarecê-los claramente de que os seus objetivos enquanto cientistas não ficarão limitados ao fazer o processo de valorização. Existe claramente ainda na lógica da carreira do docente do ensino superior a ligação unívoca ao volume de publicação e ao fator de impacto desse peer review, dessa publicação, e não tanto ao número de patentes que tem, obviamente. No entanto, e isto vai parecer um bocadinho sujo, mas foi aquilo que eu disse há pouco, faço a expressão com o sujo, mas há um efeito contaminador na valorização do conhecimento que começa a gerar retorno financeiro.
E isso não tem que ser, e que não há mal nenhum, diga-se de passagem, se um investigador desenvolver algo e conseguir com isso ganhar uma outra autonomia financeira pessoal e do próprio laboratório, não há mal nenhum que o faça, e isto efetivamente, e aqui em Coimbra, gerou uma série de novos inventores no cenário da valorização, porque seguiram o exemplo de outros. E depois acontece naturalmente que a única coisa que podemos tentar cada vez mais desenvolver, para além de demonstrar o exemplo de outros, é tentar evidenciar uma vez mais que as limitações e o tempo vai ter um retorno, o tempo investido irá ter um retorno que no futuro irá permitir que ele se dedique novamente àquilo que lhe dá prioridade, seja a valorização, no caso de optar dar mais valor a isso, ou seja a investigação científica, libertando então essas tarefas da valorização para uma equipa ou para os técnicos. Portanto, eu acho que uma equipa sólida, bem estruturada, com capacidade de se relacionar e de compreender as dinâmicas, não só de cada área técnica, mas também da relação humana e da negociação, que junta a indústria ao cientista, é muito importante. Portanto, sem dúvida, uma coisa é motivar, outra coisa é ter uma equipa efetivamente capaz de trazer tranquilidade ao investigador e ao docente para que ele embarque e se associe a matérias de valorização com maior facilidade. Entretanto, tínhamos aqui umas questões do Pedro Lacerda no bate-papo que eu posso tentar aqui transmitir. Portanto, uma delas era se podia dizer que neste contexto a palavra valorização significa principalmente valorização financeira e não tanto valorização no sentido de 1 mais 1 superior a 2, em termos de avanço do próprio conhecimento. Não sei se foi claro. Sim, eu estou a ler também e posso assumir a pergunta com total tranquilidade a dizer a valorização que falamos é estritamente comercial e comercial para a perspectiva financeira da coisa. A questão da valorização do próprio conhecimento é algo que surge necessariamente porque quase todas as tecnologias têm que passar por um processo de validação e verificação, melhoria, ajustamento, adaptação, tem que se passar por uma lógica de evolução para as segundas versões, para responder a problemas que não estavam inicialmente previstos, e aí sim a valorização financeira, a gestão de existe capital para, irá permitir que se faça o circuito novamente e se invista no conhecimento para gerar novo retorno financeiro à frente. Ok? Portanto, não existe, eu estou a ler já a pergunta seguinte, a tal mais rápida de responder, não existe, que a pergunta, só para deixar claro aos outros, é se escolhemos um TTO mais próximo da investigação ou do entendimento do mercado. A lógica é conseguir encontrar um TTO que tenha técnicos capazes de dominar a ligação entre os dois. Okay? Se tivermos alguém que conhece demasiado a investigação, e isto foi um erro que se cometeu no passado, na minha opinião, que foi colocar doutorados nos gabinetes de transferência de tecnologia, o problema é que estamos a falar de cientistas, e iam falar com cientistas, percebiam tudo sobre os cientistas, não percebiam nada sobre o mercado. O outro erro é colocar pessoas da escola de negócios que percebem muito de negócio, mas depois lhes falta algumas bases técnicas para poder fazer a ponte e se alguém questionar, ou o próprio durante o processo de avaliação precisar de perceber quais são as características distintivas da tecnologia, não consegue necessariamente alcançar e perceber o porquê daquilo ser uma vantagem competitiva, porque lá está, antes de chegar à vantagem
de negócio passa por uma vantagem técnica que não é clara logo à partida. Ou, em outra dimensão, quando nem sequer se sabe para que é que aquela inovação pode ser utilizada. Ok? Muitas vezes desenvolve-se uma coisa com uma dada ideia e vai ser aplicada noutra área completamente diferente. O exemplo mais caricato e mais clichê é o Viagra, não é? Que não tem nada a ver com o propósito último que foi comercializado, mas que basicamente é um vasodilatador que era para questões do foro cardiovascular, mas que afinal tinha um efeito secundário que se demonstrou ser a sua mais-valia. Pronto, e é aí que é preciso trabalhar a lógica do TTO. Se tiver que escolher entre um mais próximo da investigação ou próximo do mercado, é porque existe alguma coisa de errado com o TTO. Obrigado. Isso parece-me que o TTO é uma pessoa rara, nesse sentido. São poucos os que operam, eu posso lhe dar por nome quase todos aqueles que em Portugal e há alguns no estrangeiro que sabem o que estão a fazer e não é tipicamente uma carreira que as pessoas se aguentem muito tempo se não forem verdadeiramente bons a fazê-lo. É extremamente estressante, todos os dias tem que estar a estudar uma coisa que não domina, para tentar vender uma coisa que não é sua. E, portanto, é complexo. Obrigado. Não sei se existem mais questões que pretendam colocar. Está aqui também, se a apresentação será partilhada, terei toda a disponibilidade para partilhar, sem qualquer problema. Sim, entretanto, tinha aí também já procurado responder. Pronto, posso dizer também para todos que a sessão está a ser gravada e como habitualmente, também depois iremos disponibilizar essa gravação online para que todos possam aceder também, inclusivamente pessoas que não tiveram a oportunidade de participar. Já agora, eu não sei se estamos mesmo em cima da hora, mas então eu fazia agora uma pergunta à audiência e saber se existe algum investigador na audiência que esteja hesitante em relação a tentar testar a sua investigação no campo da valorização. Isto é algo que frequentemente, muito mais do que se possa pensar, existe. O investigador, temos dois tipos, é aquele que acha que tipicamente tem um peixe deste tamanho e na verdade é uma petinga, e outro que pensa que tem uma petinga e tem um tubarão nas mãos. E portanto há algum investigador, algum docente que tenha a sua investigação em curso e que eventualmente esteja a ponderar, espero eu, na sequência desta apresentação e desta talk, fazer a valorização ou não? Ou não temos aqui este tipo de audiência? Lá está. Já percebi, Sara, o problema. Temos que ir atrás deles. Temos que ir pescá-los à linha. Isto de arrastão não há sequer petinga. Não, eu acho que há bastante. Pode não ser tubarão, pode não ser petinga, pode ser ali o peixe da época. O problema é que de arrastão não vamos lá. Temos que ir pescar a linha. E depois é gerar o efeito bola de neve. Um vê o outro, percebe que está lá o valor. Se aquela tecnologia funcionou, a minha não é assim tão distante ou atípica que não mereça também passar por um processo de valorização. Usem e abusem. O Inopol tem uma estrutura nova precisamente para dar resposta a isto. Portanto, estou agora a usar ele. Há aqui uma outra questão. Diga-me. Importava-se de partilhar alguns TTOs estrangeiros inspiradores? Sim, temos, assim, obviamente eu sou suspeito, primeiro porque trabalhei com alguns e acredito que eles são verdadeiramente interessantes. Eu posso, por exemplo, comparar do ecossistema mais antigo do mundo da transferência, que é obviamente o dos Estados Unidos.
E nós tivemos essa experiência e seguramente alguns de vós passaram por essa experiência de se relacionar na lógica de um programa de MIT Portugal, do Carnegie Mellon, da University of Houston, Texas. Houve uma série de programas financiados pelo governo da relação com essas universidades americanas, e é muito interessante observar a diferença entre elas. Muito rapidamente, eu estive a trabalhar em Carnegie Mellon, para Carnegie Mellon durante um período, e depois conheci da UTEN no Texas e o MIT. As diferenças são fenomenais. E posso dizer que, por exemplo, o MIT, na verdade, os investigadores têm que fazer um pitch aos técnicos para até que um deles aceite trabalhar com aquele investigador. Portanto, funciona ao contrário. Os investigadores é que têm que namorar os técnicos para pegar na tecnologia deles. Não esquecer que isto são tudo universidades que ou os investigadores rendem ou estão fora, salvo obviamente aqueles que já alcançaram um nível de tenure que nem sequer despedidos podem ser. É um bocadinho com o público em Portugal, mas com outros números bastante mais relevantes. Texas Austin é muito fácil fazer transferência de tecnologia quando se tem petróleo nos terrenos da universidade. E, portanto, eles têm uma fonte de receita que não para de jorrar, literalmente, e, portanto, conseguem financiar-se muito bem e financiar startups e ter muitos programas de apoio e de estímulo ao investigador e à investigação, o que facilita todo o processo. Claramente, a partir do momento em que eles entregam uma quantia de dinheiro ao investigador, condicionam-lhe a apresentação de resultados. E a apresentação de resultados com valorização. Isto para, obviamente, temos que perceber que todo o espectro americano é muito orientado ao capitalismo e, portanto, eles têm, todos eles, ou melhor, o princípio é inverso ao nosso. Primeiro é para valorizar e depois é para fazer ciência por fazer ciência. Depois, Carnegie Mellon foi muito interessante, porque é um gabinete pequeno, de uma universidade, ao fim e ao cabo, pequena, mas de uma elevada produtividade e valor acrescentado. Portanto, não sei se recordam, tenho aqui algumas pessoas já de uma época equivalente à minha, que havia um motor de busca, por exemplo, que era o Lycos. Obviamente há o Google, que é 99%, há agora os Bings da Microsoft, houve o Yahoo, e houve uma ocasião que houve o Lycos. Só isso gerou-lhes, acho que para cima de 100 milhões de receita em propriedade intelectual por conta da participação na empresa. E, efetivamente, esses CTOs tinham esse CTO de Carnegie Mellon tem, posso dizer, tem um diretor, um subdiretor, um responsável financeiro, 3 técnicos, um deles flutuante, tipicamente é um estagiário que entra e sai, não se aguenta muito tempo, depois 2 pessoas mais de secretariado e fazem toda a transferência da casa. O diretor dedica-se exclusivamente aos negócios, aos grandes negócios de operação públicas de vendas, portanto saídas, exits, tudo o resto é para identificação e negócios mais pequenos. Os negócios mais pequenos envergonham-nos, ok? Os negócios mais pequenos deles envergonham-nos um bocadinho, mas efetivamente a forma como eles abordam não é diferente da nossa. O espírito do investigador, esse sim, é que já está mais mentalizado para tentar converter aquilo em algo que depois lhe irá trazer retorno. A limitação ao acesso à carreira universitária de investigação lá é semelhante ao nosso, quer dizer, é difícil, obviamente o investigador é contratado de forma livre, não tem que ir por concursos públicos. Se eu quiser contratar aquele investigador, contrato aquele investigador, não tenho que lançar um concurso público, selecionar candidatos, etc, etc, e portanto isso estimula tudo muito mais a carreira, mas eles têm uma outra visão.
Pronto, não sei o que mais posso dizer, porque de resto estamos a comparar o que ainda nós não temos condições de fazer. Se virarmos para a Europa, e Portugal aqui é um bocadinho sui generis, porque nós somos europeus com o olho muito nos Estados Unidos. Se olharmos mais para TTOs de norte da Europa e sul da Europa, a nossa escola é norte-europeia, pelo menos aquela onde nós fomos buscar os best practice é norte-europeia, e eles fazem-no bem, mas também têm uma lógica social muito mais profunda e de valorização do ativo público que toca mais naquilo que nós estamos a fazer. De resto, têm economias mais poderosas que lhes permitem, designadamente, e com as indústrias grandes lá inseridas, e que lhes permitem, obviamente, estabelecer na lógica da regionalidade e da proximidade à indústria, fisicamente mais próximos, estabelecer contactos e pontos de transferência muito mais simples. Eu posso só finalizar a dizer isto. Eu faço trabalho de perito para a Comissão Europeia, bastante, acabei de avaliar qualquer coisa como 200 e tal milhões em projetos de spin-offs para investimento, uma parte sobre a forma de incentivo, grant, e outra parte como investimento puro em capital de empresa. E posso dizer que, com exceção de umas 3 em 10, 30% era estritamente indústria, as outras 7 eram provenientes da universidade e eram investigadores, etc., que estavam efetivamente envolvidos em spin-offs e valorização. Eu, naturalmente, não avalio nada de Portugal, por uma questão de conflito de interesses. Israel, extremamente forte, olhos postos nos Estados Unidos, e todos os gabinetes, claramente nota-se que eles têm um conjunto de gabinetes e estruturas de apoio que lhes prepara as candidaturas para este tipo de financiamento. Estamos a falar de investimentos na ordem mínima dos 3, 4 milhões para cima, financiamentos de 2, 3 anos, 4 para aqueles maiores. Muitos espanhóis também são campeões, as universidades e as empresas espanholas são campeãs a levantar capital e a fazer transferência. E, portanto, há aqui naturalmente uma ligação que nós em Portugal precisávamos de ter mais, e se nós passarmos a fronteira, por exemplo, para como é que chama? Salamanca tem um polo de ligação à indústria da saúde extremamente forte e conseguem fechar ali Salamanca, Valladolid, León e mesmo Extremadura, ali a Universidade de Extremadura, conseguem ter ali um polo forte, uma zona, um cluster, em que conseguem fechar contratos de licenciamento com as grandes farmacêuticas. Nós, em Portugal, que eu saiba até hoje, não conseguimos fechar nenhum grande negócio de licenciamento direto à indústria ou uma biotecnológica ou coisa que o valha. Pelo menos não antes de passar por uma PV, etc., e o caminho das pedras. É o nosso contexto, é a nossa realidade, temos que lidar com ele. Já estamos aqui um bocadinho a alongar a hora, portanto eu acredito que foi útil estendermos aqui mais um bocadinho também para podermos ter a oportunidade de discutir aqui alguns pontos que acho que foram interessantes. Portanto, resta-me agradecer novamente ao João pela apresentação, por estes esclarecimentos, esta sua visão sobre o tema e também a toda a audiência, a todos os que estiveram aqui esta tarde connosco. E relembrar também que o Inopol voltará também aqui com mais um webinar no próximo mês, será a partir do dia 10 de maio, se eu não estou em erro, e que oportunamente também iremos anunciar o orador e o tema pelos meios habituais, e portanto contamos também com vocês para participarem nestes webinars e nas outras iniciativas que formos promovendo. Obrigado a todos e vemo-nos então numa próxima oportunidade.